Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, está escrito assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O ser humano foi criado por Deus para desenvolver relacionamentos. Vivemos em família, vivemos em comunidade de fé, que é a igreja, vivemos em sociedade. Todo relacionamento é construído através de virtudes, mas ele pode ser destruído pelo individualismo. Para sermos saudáveis, temos que ter e manter relacionamentos saudáveis. Então, diante desse texto do apóstolo Paulo, eu vou destacar aqui alguns inimigos que destroem os relacionamentos e são sintomas do que nós chamamos de individualismo. E o primeiro inimigo a ser combatido é a autossuficiência. A autossuficiência faz com que a pessoa ache que pode viver sozinha sem precisar de ninguém. O autossuficiente, ele pensa que é o centro do universo e que o mundo gira ao seu redor em volta dos seus projetos pessoais e em nenhum momento se preocupam com a opinião dos outros. A autossuficiência acaba com qualquer relacionamento. Ninguém tem paciência para viver com uma pessoa cheia de si. E como vencer esse inimigo? Fale menos, escute mais. Quando alguém estiver desanimado, seja uma pessoa que motive os outros. Tenha empatia. Procure se colocar no lugar das pessoas e entender o que ela está sentindo. Procure consolar aquele que está angustiado. Procure ser um companheiro, estar mais próximo das pessoas. Agora nós vamos para o outro inimigo do relacionamento que precisa ser combatido. E eu vou usar o verso 2 como base, que diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso aqui descrito pelo apóstolo é o sinônimo de simpatia. E quando o monstro do individualismo é alimentado, o que nasce é a antipatia, que é uma contrafeição. Onde existe antipatia, existe falta de união, existe desavença, existe um espírito de acusação. Sempre vai haver alguém em quem colocar a culpa. Sempre vai haver uma desculpa. Tudo isso para não aceitar que o problema está dentro de nós. E como vencer esse inimigo? O apóstolo fala: tendo o mesmo modo de pensar. Eu vou voltar na palavrinha que disse lá atrás, que é empatia. Tente por um momento se colocar no lugar do outro. Tente pensar com a cabeça do outro. E o versículo continua: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Amar incondicionalmente exige uma entrega total. Tente aceitar e não rejeitar. E continua o versículo: um só espírito, uma só atitude. Tente viver em união. Unidos, nós somos mais fortes. Para isso, tente achar pontos que aproximam e não pontos que afastam. Muitas vezes, falar do seu sentimento é o nível mais profundo de um relacionamento que podemos experimentar. Quando chegamos a esse nível, nada nos separa, nem briga, nem fofoca, nem distância, nada. Vamos adiante. No versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Para combater o individualismo e ter uma vida com relacionamentos saudáveis, é necessário quebrar o orgulho. O orgulho é terrível. Ele fez com que um anjo de luz se achasse mais poderoso que Deus. E com a rebelião que ele promoveu no céu, e acabou sendo derrotado. Como é que age uma pessoa orgulhosa? Ela se considera infalível em suas opiniões, ela não reconhece seu erro, se julga melhor que os outros, precisa ser reconhecido a todo momento, precisa de bajulação dos outros, não consegue ser submisso a nenhuma autoridade espiritual, ao pastor, ao líder da sua igreja, aos pais, ao cônjuge, no trabalho. E como a gente pode vencer isso? Primeiramente, é preciso renunciar a todo o espírito de partidarismo. Pare de se envolver em panelinhas, não faça da igreja um palco de guerra, mas um ambiente de relacionamentos saudáveis e de cura. Largue o pecado da busca pela glória. Quem procura glória para si mesmo acaba sozinho. Largue o espírito de ostentação. Tem gente que tudo dele é o melhor. Ele acha que sabe de tudo e não tem nada a aprender com os outros. Isso se chama orgulho. Larga esse troço para lá. Agora o versículo 4 nos mostra o outro inimigo do relacionamento que deve ser combatido. Diz assim o versículo: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo fala aqui de uma prática contrária ao egoísmo, pois, segundo o dicionário, egoísmo significa amor exagerado aos seus próprios interesses a despeito dos de outrem. O egoísmo ele acaba com a união da igreja, acaba com os relacionamentos, pois o egoísta está preocupado em satisfazer os seus interesses e suas vontades. Nada é mais terrível para uma vida cristã que o egoísmo. E como vencer esse inimigo? Deixe de ser egocêntrico. Pare de querer ser o centro das atenções. Pare de pensar que todos devem te servir, mas você não está disposto a servir ninguém. Tire o foco de você e pense nos interesses dos outros. O egoísmo, ele acaba levando para outras práticas, como querer tirar vantagem em tudo. Deixa de ser interesseiro. Aprenda a ceder e aprenda também a perder. E na questão de relacionamentos, não fique no cantinho, esperando que os outros procurem aproximar de você. Tome a iniciativa, procure ouvir as pessoas, procure se envolver com os projetos de outros. Agora, só para concluir tudo que eu venho falando aqui, eu vou deixar algumas dicas aqui muito importantes. Primeiro, a individualidade é necessária e boa, mas o individualismo é o que adoece. Existe uma diferença entre esses dois. Se você está fechado em seu mundinho, isso é individualismo. Outro conceito, outro conselho: bons relacionamentos se desenvolvem quando existe confiança, empatia, respeito e harmonia entre os envolvidos. E seja para as outras pessoas o tipo de pessoa que você gostaria que fossem com você. Receba essa palavra em nome de Jesus.